São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo, príncipes do céu, guerreiros do Deus vivo, mensageiros da esperança que não se apaga, chegamos diante de vós neste momento com o coração aberto e a fé levantada. Há pessoas ouvindo esta oração que estão num ponto de virada na vida. Pessoas que carregaram por tempo demais o peso de um ciclo que não se renova, de uma situação que não avança, de uma espera que se arrasta sem que uma resposta clara apareça no horizonte. É para essas pessoas, para esses corações cansados, mas ainda confiantes, que esta oração foi preparada. Bem-vindo a este momento. O céu te vê, o céu te ouve e o céu está pronto para agir. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Se ainda não é inscrito também, considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária. Faça isso agora, antes de seguir na oração. Para que nossa jornada da fé possa continuar se desejar, você pode fazer sua contribuição clicando no comentário fixado. Qualquer oferta é de grande valia para seguirmos com essa obra de fé. Que os santos arcanjos abençoem a sua generosidade. Existem temporadas na vida em que tudo parece parado. As tentativas se repetem, os esforços se acumulam, mas as portas continuam fechadas. Há quem já tenha batido em tantas portas que as mãos estão cansadas de bater. Há quem já tenha tentado tantos caminhos que os pés estão exaustos de caminhar sem chegar a lugar nenhum. Há quem olhe para o próprio futuro e não consiga mais enxergar nada além do que já está, como se a vida tivesse parado de se mover. Para cada um desses corações, este clamor sobe agora com força e com fé. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das promessas que transformam destinos, te invocamos em primeiro lugar, porque és o arcanjo dos anúncios, das novidades, das notícias que mudam o curso de uma história. Tu que carregaste a mensagem mais importante que o mundo já recebeu. Traz agora sobre cada pessoa que ouve esta voz a notícia de que o tempo do recomeço chegou, que o tempo da estagnação acabou, que o céu está preparando movimentos que os olhos humanos ainda não conseguem ver, mas que estão sendo tecidos com cuidado e com propósito desde antes que essa pessoa soubesse que precisaria deles. Anuncia sobre a vida de quem ouve esta oração que novas portas estão sendo preparadas. Não portas qualquer, não oportunidades passageiras que surgem e somem sem deixar fruto, mas portas certas, alinhadas com o propósito que Deus tem para cada vida. Portas que, quando se abrem, trazem estabilidade, crescimento e realização verdadeira. Inspira cada coração a se preparar para receber o que está sendo preparado. Que haja disposição para agir quando a oportunidade aparecer. Que haja coragem para dar o primeiro passo, mesmo quando o caminho ainda não está completamente visível. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, defensor dos que confiam em Deus, te pedimos agora que removas os obstáculos que estão bloqueando o avanço desta família. Há barreiras que não são apenas humanas, há resistências que vão além da falta de esforço ou de competência. Há forças espirituais que fecham portas, que desviam oportunidades, que interferem em processos que deveriam fluir com naturalidade. Levanta tua espada contra cada uma dessas barreiras, que tua autoridade, conferida pelo próprio Deus, abra caminho onde o caminho parece inexistente. Protege também a esperança de cada um. Há um inimigo que não ataca apenas com obstáculos externos, mas que ataca primeiro a crença de que a mudança é possível, que planta dentro do coração a certeza de que nada vai mudar, de que já passou da hora, de que as melhores oportunidades já foram e não voltam mais. Repreende essa voz, São Miguel, que nenhum pensamento de desistência encontre raiz, que a fé seja guardada como um bem precioso, porque sem ela, nenhuma porta aberta consegue ser cruzada. São Rafael Arcanjo, médico do corpo e da alma, visita agora os corações que carregam o cansaço acumulado de muitas tentativas frustradas. Há uma ferida específica que as oportunidades perdidas deixam. Uma ferida que mistura vergonha com decepção, que faz a pessoa duvidar de si mesma, que sussurra que talvez o problema não seja o momento,
mas seja ela própria. Cura essa ferida com tua presença restauradora. Que a autoconfiança seja reconstruída, que a dignidade seja restaurada. Que cada pessoa volte a acreditar que é capaz, que é digna de boas oportunidades, que tem valor suficiente para ocupar os espaços que o céu está preparando para ela. Cura também o medo de tentar de novo. Há quem foi tão machucado pelas tentativas anteriores que a ideia de se expor novamente gera um pavor quase paralisante. Que tua presença dissolva esse medo. Que a coragem de recomeçar seja maior do que o trauma de ter falhado antes. Que cada pessoa compreenda que o recomeço não apaga o passado, mas o transforma em experiência, em sabedoria, em base mais sólida para o que está por vir. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, uni vossas intercessões sobre cada pessoa que ouve esta oração agora. Que o guerreiro abra os caminhos, que o médico cure os corações e que o mensageiro anuncie o tempo novo que está chegando. Que esta oração seja o marco de uma virada real e concreta na vida de cada família aqui representada. Que daqui para frente as coisas comecem a se mover de forma diferente, que oportunidades comecem a aparecer, que portas comecem a se abrir, que recomeços verdadeiros comecem a tomar forma. Escreva com fé nos comentários. São Gabriel anuncia o meu recomeço. São Gabriel Arcanjo, retornamos a ti porque o tema do recomeço não se esgota em uma única súplica. Há camadas nessa necessidade que precisam ser alcançadas uma a uma. E uma das camadas mais profundas é esta. Há pessoas que sabem o que precisam fazer para mudar de vida, que enxergam as oportunidades quando elas aparecem, mas que carregam dentro de si um peso invisível que as impede de agir. Um peso feito de tentativas anteriores que não deram certo, de sonhos que foram abandonados no meio do caminho, de projetos que começaram com tudo e terminaram com nada. Esse peso precisa ser levantado antes que qualquer porta nova faça sentido. Por isso voltamos a ti agora. Há pessoas que tentaram recomeçar tantas vezes que a própria palavra recomeço já perdeu o sabor, que já fizeram planos, já traçaram metas, já acreditaram com força em algo que depois desmoronou. E cada vez que isso acontece, uma camada a mais de descrença se instala no coração. Não uma descrença barulhenta que grita e questiona, mas uma descrença quieta, que simplesmente para de esperar, que olha para uma nova oportunidade e antes mesmo de tentar já sente que não vai valer a pena. São Gabriel anuncia dentro desses corações que desta vez é diferente, que o que está sendo preparado agora não é mais do mesmo, que há algo novo sendo tecido, com fios que nunca foram usados antes. Ilumina os caminhos que ainda não foram considerados. Há oportunidades que estão ao alcance, mas que não foram percebidas, porque o olhar estava fixo demais nos caminhos antigos que não funcionaram. Abre os olhos desta família para possibilidades que estão fora do campo de visão habitual. Inspira conversas inesperadas, encontros que parecem casuais, mas que carregam propósito. Ideias que surgem em momentos simples, mas que podem mudar o curso de uma história inteira. Que o discernimento seja aguçado para reconhecer a oportunidade certa quando ela aparecer e que a coragem seja suficiente para abraçá-la sem hesitar. São Miguel Arcanjo, volta agora com tua espada levantada sobre os processos concretos que esta família está tentando mover. Há projetos aguardando aprovação. Há candidaturas aguardando resposta. Há negociações aguardando desfecho. Há iniciativas que foram lançadas e que ainda não produziram o resultado esperado. Coloca tua autoridade sobre cada um desses processos. Que o que estava travado comece a andar. Que o que estava sendo ignorado comece a receber atenção. Que o que estava sendo negado encontre um novo avaliador, uma nova circunstância, uma nova janela de possibilidade. Protege também esta família contra as oportunidades erradas que podem surgir disfarçadas de solução. Quando uma pessoa está há muito tempo esperando, a tentação de aceitar qualquer saída se torna grande. A pressa da necessidade pode levar a decisões que parecem resolver no curto prazo, mas que complicam no longo prazo. Que São Miguel coloque discernimento antes de cada escolha. Que haja paz interior
para esperar pela oportunidade certa, quando a errada aparecer primeiro. Há amizades antigas, contatos esquecidos, pessoas que cruzaram o caminho desta família em outros momentos e que podem cruzar novamente com algo importante nas mãos. Desperta essas conexões. Aproxima as pessoas certas. Que os encontros necessários aconteçam de forma natural e no momento certo. Cura também as feridas que foram causadas por pessoas que prometeram oportunidades e não cumpriram. Há corações nesta família que foram decepcionados por quem deveria ter ajudado e não ajudou, por quem prometeu abrir portas e as manteve fechadas, por quem gerou esperança e depois a destruiu. Essas decepções deixaram uma desconfiança que pode impedir que a família reconheça e aceite a ajuda genuína quando ela finalmente aparecer. Que essa desconfiança seja curada, que o coração volte a estar aberto para receber o bem que vem através das pessoas. Que esta família entre em uma nova temporada marcada pelo movimento. Que o que estava parado comece a caminhar. Que o que estava fechado comece a se abrir. Que o que estava distante comece a se aproximar. Que cada membro desta família acorde nos próximos dias com a sensação concreta de que algo mudou, de que o vento virou, de que o céu está agindo de formas que ainda não é possível ver completamente, mas que já é possível sentir. São Gabriel continua anunciando o recomeço. São Miguel continua abrindo os caminhos. São Rafael continua curando os corações para que estejam prontos para receber o novo. Escreva com fé nos comentários. São Gabriel prepara o meu caminho. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, voltamos a ti neste momento com um clamor específico que toca o coração de muitos que estão ouvindo esta voz. Há pessoas nesta oração que não estão apenas esperando uma oportunidade nova. Estão esperando uma oportunidade nova enquanto carregam o peso de tudo o que ficou para trás. Empregos que foram perdidos de forma injusta. Negócios que foram construídos com sacrifício e que desmoronaram. Sonhos que foram investidos com tudo que se tinha e que não se realizaram. Relacionamentos profissionais que terminaram em traição. Esforços que não foram reconhecidos. Dedicação que não foi recompensada. Para cada uma dessas histórias, clamamos agora com fé. Há uma injustiça silenciosa que corrói o coração de quem trabalhou honestamente e não recebeu o justo retorno. Que viu outros avançarem enquanto ficou para trás sem entender o motivo. Que fez tudo certo e ainda assim as coisas deram errado. Essa sensação de injustiça, quando não é tratada, se transforma em amargura. E a amargura fecha o coração para o novo antes mesmo que o novo apareça. Repreende esse espírito de amargura, São Miguel. Que tua espada corte cada raiz de ressentimento que está impedindo esta família de avançar com leveza para o que está sendo preparado. Intercede também por aqueles que perderam a identidade profissional, junto com a oportunidade que perderam. Há pessoas que se definiam pelo que faziam, que construíram sua autoestima em torno do seu trabalho, e que quando esse trabalho acabou, sentiram como se uma parte delas tivesse acabado também. Que não sabem mais muito bem quem são fora daquele cargo, daquele negócio, daquela função que ocupavam. São Miguel, levanta tua espada sobre essa confusão de identidade. Que cada pessoa compreenda que seu valor não está no que faz, mas no que é. Que a perda de uma posição não significa a perda de um propósito. São Gabriel Arcanjo anuncia agora sobre cada história de perda profissional que está representada nesta oração, que o fim de um ciclo não é o fim de uma vida. Que cada encerramento carrega dentro de si a semente de um começo que ainda não foi plantado. Que as habilidades desenvolvidas no caminho percorrido até aqui não foram desperdiçadas, estão sendo reposicionadas. Que a experiência acumulada, mesmo nas tentativas que não deram certo, é um patrimônio que ninguém pode tomar. Que Deus conhece cada talento desta família e que está preparando um terreno onde esses talentos possam finalmente florescer sem obstáculos. Inspira também criatividade para enxergar o próprio potencial de formas novas. Há talentos que nunca foram aproveitados porque a vida sempre seguiu um caminho já traçado. Há habilidades que ficaram adormecidas porque nunca houve espaço ou coragem para desenvolvê-las.
Que esta temporada de recomeço seja também uma temporada de descoberta. Que esta família encontre em si mesma recursos que não sabia que tinha. Que o recomeço não seja apenas uma repetição do que foi perdido, mas uma abertura para algo que ainda não foi vivido. São Rafael Arcanjo, cuida agora do corpo e da mente de quem está nesse processo de reconstrução. Recomeçar exige energia, e há pessoas nesta família que estão tentando recomeçar com reservas no limite, que dormiram mal por semanas por causa da preocupação, que comeram mal por causa do estresse, que negligenciaram o próprio cuidado porque estavam tão focadas em resolver a situação que esqueceram de se sustentar no processo. Renova as forças físicas de cada um. Que o corpo encontre o equilíbrio necessário para suportar o esforço que o recomeço exige. Cuida também da saúde mental de quem está sofrendo as consequências emocionais de um longo período de instabilidade. A incerteza financeira prolongada deixa marcas profundas na psique. Gera ansiedade, insônia, irritabilidade, sensação constante de ameaça. Que tua presença restauradora alcance cada uma dessas marcas. Que a mente encontre descanso mesmo em meio à incerteza. Que o coração encontre paz, mesmo sem ter ainda todas as respostas que precisa. Que a estabilidade interior seja restaurada antes mesmo que a estabilidade exterior se estabeleça. Protege também os relacionamentos desta família durante esse período de pressão. A instabilidade financeira e profissional é uma das maiores fontes de conflito dentro do lar. O estresse transborda, as palavras ficam mais duras, a paciência fica mais curta e as pessoas que deveriam se apoiar acabam se ferindo mutuamente. São Rafael, que tua presença crie uma zona de proteção ao redor dos vínculos desta família durante essa travessia. Que o amor seja mais forte do que a pressão, que a cumplicidade resista ao peso das dificuldades externas. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, uni vossas forças sobre o processo de recomeço desta família. Que cada passo dado com fé seja acompanhado pela presença dos arcanjos. Que cada porta batida seja avaliada com sabedoria. Que cada oportunidade que aparecer seja reconhecida e abraçada com coragem. Que esta família não olhe para trás com arrependimento, mas para frente com expectativa, sabendo que o que está sendo preparado é maior do que o que foi perdido. Escreva com fé nos comentários. São Miguel abre os meus caminhos e renova as minhas forças. São Rafael Arcanjo, médico celeste, companheiro fiel dos que percorrem estradas difíceis, chegamos diante de ti agora com uma necessidade que vai além do profissional e do financeiro. Há um esgotamento que se instala na alma de quem esperou muito, tentou muito e ainda não viu a mudança que tanto aguarda. Um esgotamento que não aparece apenas no corpo, mas que se manifesta na forma como a pessoa acorda de manhã, na dificuldade de encontrar entusiasmo para o dia que começa, na sensação de que o esforço não vale mais a pena porque os resultados continuam não chegando. Para cada pessoa nesse estado, clamamos agora com toda a fé que ainda resta. Há uma diferença entre o cansaço normal de quem trabalha muito e o esgotamento profundo de quem carrega a tempo demais uma situação sem resolução. O cansaço normal se resolve com descanso. O esgotamento profundo precisa de algo que vai além do sono e do repouso. Precisa de renovação interior, de uma chama que se reacenda lá dentro, de uma razão para continuar que seja maior do que os obstáculos que continuam aparecendo. São Rafael, tu que conheces cada camada do ser humano, alcança agora essa parte mais funda de quem está esgotado. Que tua presença chegue onde o descanso humano não consegue chegar. Renova a esperança de quem a perdeu no meio do caminho. Há uma esperança que se vai aos poucos, não de uma vez, mas em pequenas doses a cada frustração, a cada porta fechada, a cada tentativa que não deu o resultado esperado. E quando ela diminui demais, a pessoa continua funcionando por fora, mas por dentro já desistiu. Já não acredita de verdade que a situação vai mudar. Apenas continua tentando por obrigação, por necessidade, por não ter outra escolha. Que tua intercessão reacenda essa esperança, São Rafael. Não uma esperança ingênua que ignora a realidade, mas uma esperança madura que olha para a realidade e ainda assim escolhe confiar.
Intercede também pelo desânimo que afeta a produtividade e a criatividade de quem está nesse processo de busca. Há pessoas que sabem que precisam agir, que entendem que o recomeço exige movimento, mas que quando chegam na hora de agir, sentem uma paralisia que não conseguem explicar. Uma dificuldade de concentração, uma falta de iniciativa, uma procrastinação que não é preguiça, mas é sintoma de um esgotamento que precisa ser tratado. Cura essa paralisia com tua presença. Que as energias se reorganizem, que a clareza mental retorne, que a capacidade de agir com foco e com determinação seja restaurada. São Miguel Arcanjo, protege esta família contra os pensamentos que atacam nos momentos de maior vulnerabilidade. Há uma voz que fala mais alto quando a pessoa está exausta. Uma voz que diz que chegou tarde demais, que as melhores oportunidades passaram, que os outros avançaram demais enquanto esta família ficou parada, que o atraso é grande demais para ser recuperado. Essa voz não vem de Deus. Essa voz precisa ser silenciada pela tua autoridade. Levanta a tua espada contra cada pensamento que tenta convencer esta família de que o recomeço não é mais possível. Que a mente seja protegida e que os pensamentos sejam guiados pela verdade e não pelo medo. Guarda também a fé desta família nos momentos em que os resultados demoram a aparecer. Há um período entre o pedido e a resposta que é o mais difícil de atravessar. O período em que já se orou, já se agiu, já se fez tudo o que estava ao alcance e ainda assim nada de concreto apareceu. Esse período testa a fé de uma maneira que poucos outros momentos conseguem testar. Que tua presença, São Miguel, seja especialmente forte nesse intervalo. Que esta família não desista exatamente antes da resposta chegar. Que a perseverança seja mantida até o momento em que o céu agir de forma visível e concreta. São Gabriel Arcanjo, fala agora diretamente ao coração de quem está exausto, mas ainda presente, cansado, mas ainda de joelhos, sem forças, mas ainda com fé. Anuncia que o esforço foi visto, que as lágrimas foram contadas, que os dias de luta foram registrados no céu com mais cuidado do que se imagina. Que Deus não se esqueceu desta família no meio da espera. Que o silêncio das últimas semanas ou dos últimos meses não significa abandono, significa preparação. Que algo está sendo organizado nos bastidores do invisível, que em breve se tornará visível de forma que não deixará dúvidas. Inspira também gratidão pelo que ainda existe em meio ao que falta. Há bênçãos presentes que deixam de ser percebidas quando o foco está fixo demais no que ainda não chegou. Que esta família seja capaz de enxergar o que tem enquanto aguarda o que ainda não tem. Que a gratidão pelo presente não diminua o desejo pelo futuro, mas que impeça que a espera se torne um sofrimento constante, que consome as forças necessárias para continuar caminhando. Que o equilíbrio interior seja restaurado, que o corpo descanse de verdade, que a mente encontre clareza, que o coração encontre paz, que a alma seja renovada pela certeza de que os arcanjos estão presentes, que a intercessão está sendo feita e que o tempo do recomeço está mais próximo do que parece. Escreva com fé nos comentários: São Rafael, renova minhas forças e restaura a minha esperança. São Miguel Arcanjo, voltamos a ti agora com um olhar direcionado para o ambiente onde esta família vive, dorme e constrói sua história dia após dia. A casa, o lar. Esse espaço que deveria ser sempre o lugar mais seguro do mundo, onde as batalhas externas ficam do lado de fora e onde cada pessoa que entra encontra acolhimento, descanso e paz. Mas há lares que estão carregando um peso que não pertence a eles. Há casas onde a tensão é constante, onde o ambiente parece pesado sem razão aparente, onde as discussões se repetem com uma frequência que vai além do normal, onde ninguém consegue descansar de verdade, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Para esses lares, para essas famílias, este clamor sobe agora com toda a força da fé. Entra nesta casa, São Miguel, com toda a tua autoridade. Percorre cada espaço, cada cômodo, cada canto onde o peso possa estar acumulado. Que tua presença dissipe toda a atmosfera de opressão
que esteja instalada nestas paredes. Que tua espada corte toda influência que não venha do céu. Que tua luz alcance os lugares mais escuros, os cantos mais esquecidos, os espaços onde a perturbação encontrou abrigo. Que este lar seja completamente varrido pela tua autoridade e preenchido com a paz que só a presença celeste é capaz de trazer. Há casas que carregam o peso de histórias antigas, conflitos que aconteceram há anos e que deixaram marcas na atmosfera do lugar. Palavras duras que foram ditas dentro dessas paredes e que ficaram ecoando de formas que os moradores sentem, mas não conseguem nomear. Decisões erradas que trouxeram sofrimento e que imprimiram na casa uma memória de dor. Se este lar carrega qualquer peso vindo do passado, ordena agora, São Miguel, que esse peso seja completamente dissipado. Que a história anterior não contamine o presente. Que tua intercessão faça desta casa um lugar novo, independente de tudo que aconteceu dentro dela antes. Afasta também toda forma de influência negativa que possa estar sendo direcionada contra este lar, de fora para dentro. Há olhares de inveja que se fixam sobre as famílias que tentam crescer e recomeçar. Há palavras lançadas com intenção de prejudicar, de semear dúvida, de diminuir o que está sendo construído. Há energias negativas que circulam ao redor de quem está em processo de mudança, porque a mudança incomoda quem não quer ver o outro prosperar. Que tua espada, São Miguel, forme uma barreira ao redor desta casa que nada disso consiga atravessar. Que toda maldição seja desfeita. Que toda palavra negativa perca seu efeito. Que todo olhar de inveja seja neutralizado antes de chegar perto. São Rafael Arcanjo, visita agora este lar com tua presença restauradora e percorre cada espaço trazendo cura. Há uma cura que precisa acontecer não apenas nas pessoas, mas no próprio ambiente onde elas vivem. O clima emocional de uma casa é construído pelas emoções de quem a habita. E quando essas emoções são de ansiedade, de medo, de tensão prolongada, elas se imprimem no ambiente e criam uma atmosfera que retroalimenta essas mesmas emoções nas pessoas. Quebra esse ciclo com tua presença. Que a atmosfera desta casa seja purificada, que o ambiente respire paz, que quem entre aqui sinta imediatamente que há algo diferente, uma leveza, uma serenidade que não se explica de forma humana, mas que se sente de forma real. Fortalece os vínculos entre os que habitam este lar. O processo de recomeço que esta família está atravessando exige união, e a união precisa ser cultivada intencionalmente dentro do próprio lar. Que as pessoas que dividem este espaço se tornem cada vez mais parceiras umas das outras. Que haja cumplicidade nas dificuldades, celebração nas pequenas conquistas, paciência nas tensões inevitáveis do convívio diário. Que este lar seja o lugar onde cada membro da família encontra força para continuar, não mais pressão para carregar. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre este lar que ele é um lugar de bênção e não de maldição, de avanço e não de estagnação, de paz e não de perturbação. Que as paredes desta casa guardem daqui para frente apenas histórias de superação, de conquista, de amor que resistiu às dificuldades e saiu mais forte do outro lado. Inspira dentro deste lar um espírito de gratidão pelo que existe e de expectativa pelo que ainda está por vir. Que cada refeição compartilhada seja um momento de conexão. Que cada conversa dentro dessas paredes seja uma oportunidade de fortalecer os laços que sustentam esta família. Que a casa seja o ponto de partida para tudo de bom que está sendo preparado. Que quando os membros desta família saírem pela manhã, saiam fortalecidos pelo ambiente que os acolheu durante a noite. Que quando retornarem ao final do dia, encontrem aqui o descanso e a paz que o mundo lá fora não consegue oferecer. Que este lar seja percebido por todos que o visitam como um espaço diferente, marcado por uma presença que não é humana, guardado por uma proteção que não se vê, mas que todos que entram conseguem sentir. São Miguel, sela este lar com tua espada. São Rafael, preenche cada cômodo com tua cura. São Gabriel anuncia sobre esta casa um tempo de graça, de paz e de recomeço verdadeiro. Escreva com fé nos comentários:
São Miguel consagra e protege o meu lar. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das boas novas, retornamos a ti agora com um olhar voltado para as pessoas que rodeiam esta família. As relações, os vínculos, as conexões humanas que podem ser tanto instrumentos de abertura quanto fontes de fechamento de portas. Há um aspecto do recomeço que raramente é falado com clareza, mas que todo mundo que já tentou recomeçar conhece muito bem. O recomeço não acontece no isolamento. Ele acontece através de pessoas, de encontros, de conversas, de conexões que se formam ou se reformam no momento certo. E por isso voltamos a ti agora, São Gabriel, pedindo que tua intercessão alcance não apenas a vida interior desta família, mas também o círculo de relações que a rodeia. Há pessoas que esta família ainda não conhece, mas que o céu já selecionou para cruzar o seu caminho. Pessoas que carregam em suas mãos exatamente o que esta família precisa. Seja uma informação, uma oportunidade, uma indicação, uma porta que só elas podem abrir. Que esses encontros aconteçam, que as circunstâncias sejam organizadas de forma que os caminhos se cruzem no momento certo. Que quando esses encontros acontecerem, esta família tenha olhos para reconhecer o que está sendo colocado na sua frente e coragem para agir sobre isso sem deixar passar. Inspira também esta família a cultivar com cuidado as relações que já existem. Há conexões adormecidas que precisam ser reativadas. Há pessoas do passado que podem ter um papel importante nesse processo de recomeço e que estão esperando apenas um gesto de aproximação para que a relação volte a fluir. Que haja humildade para dar esse primeiro passo. Que haja generosidade para investir em relações, mesmo quando não há certeza do retorno. Que esta família compreenda que as relações são sementes e que sementes bem cuidadas produzem frutos no tempo certo. São Miguel Arcanjo, protege esta família contra as relações que parecem oportunidades, mas que na verdade são armadilhas. Há pessoas que se aproximam em momentos de necessidade com intenções que não são genuínas, que enxergam na vulnerabilidade de quem está recomeçando uma chance de explorar, de manipular, de se beneficiar às custas de quem está tentando se reerguer. Coloca teu discernimento sobre cada nova relação que se formar nessa temporada. Que esta família seja capaz de distinguir quem veio para ajudar de quem veio para usar. Que nenhuma falsa amizade consiga se instalar e causar dano no processo que está sendo construído com tanto esforço. Guarda também esta família contra o isolamento. Há uma tendência natural de se fechar quando as coisas não estão bem, de evitar as pessoas por vergonha da situação, de recusar ajuda por orgulho, de desaparecer das relações para não ter que explicar o que está acontecendo. Esse isolamento, embora compreensível, corta exatamente os fios através dos quais as oportunidades costumam chegar. Que tua espada, São Miguel, corte o espírito de isolamento que tenta se instalar. Que esta família permaneça presente, conectada, disponível para os encontros que o céu está preparando. São Rafael Arcanjo, cura as feridas relacionais que estão afetando o processo de recomeço desta família. Há pessoas no círculo desta família que poderiam ser pontes para novas oportunidades, mas com quem existe uma mágoa antiga não resolvida que impede que essa ponte seja cruzada. Há relações que foram rompidas por mal-entendidos, por palavras ditas no momento errado, por situações que nunca foram devidamente conversadas e que deixaram um distanciamento que nenhum dos lados sabe muito bem como resolver. Toca esses relacionamentos com tua presença restauradora. Que as mágoas que bloqueiam as conexões importantes sejam curadas. Que o orgulho ceda e que o diálogo seja possível. Cura também a desconfiança que experiências passadas instalaram no coração desta família em relação às pessoas. Há quem foi traído por parceiros de negócio. Há quem foi abandonado por amigos no momento em que mais precisava. Há quem foi prejudicado por pessoas em quem confiava. Essas experiências deixam uma cicatriz que faz a pessoa se fechar antes de se abrir, desconfiar antes de confiar, afastar antes de se aproximar. Que essa cicatriz seja tratada com cuidado, São Rafael.
Que o coração encontre o equilíbrio entre a prudência saudável e a abertura necessária para receber o bem que pode vir através das pessoas certas. Que esta família seja cercada pelas pessoas certas nessa temporada de recomeço. Que os encontros que precisam acontecer aconteçam. Que as conexões que precisam ser formadas sejam formadas. Que as relações que precisam ser restauradas sejam restauradas. Que o círculo de pessoas ao redor desta família seja um círculo de apoio, de incentivo, de oportunidade e de amor genuíno. São Gabriel organiza os encontros. São Miguel protege as relações. São Rafael cura os corações para que estejam prontos para receber o bem que vem através das pessoas. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel envia as pessoas certas para a minha vida. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo. Chegamos agora num ponto desta oração que toca uma das dimensões mais delicadas do recomeço, a dimensão interior. Porque há pessoas que receberam oportunidades e não conseguiram aproveitá-las. Há pessoas que tiveram portas abertas e não conseguiram cruzá-las. Há pessoas que foram apresentadas a caminhos novos e recuaram na última hora sem entender muito bem por quê. E quando isso acontece repetidamente, quando o padrão se repete de forma que já não pode ser explicado apenas por circunstâncias externas, é hora de olhar para dentro. É hora de perguntar o que existe no interior dessa pessoa que está impedindo que o externo mude de verdade. Há bloqueios interiores que funcionam como paredes invisíveis, que não aparecem em nenhuma avaliação humana, mas que são tão reais quanto qualquer obstáculo concreto. Crenças profundas de que não se merece o bem, de que as coisas boas são para os outros e não para esta família, de que o sucesso é sempre temporário e que por isso não vale a pena se apegar a ele. Vozes internas que repetem desde a infância que esta pessoa não é suficiente, que não tem o que é preciso, que vai fracassar como já fracassou antes. Essas vozes precisam ser silenciadas. Esses bloqueios precisam ser removidos. E por isso, clamamos agora com toda a fé que temos. São Rafael Arcanjo, entra agora nas camadas mais profundas do ser de cada pessoa que ouve esta oração. Há feridas de rejeição que ainda estão abertas. Feridas que foram causadas por figuras de autoridade que deveriam ter encorajado e que, ao invés disso, diminuíram. Por pais que comparavam em vez de valorizar. Por professores que humilharam em vez de ensinar. Por líderes que exploraram em vez de desenvolver. Essas feridas de rejeição criam uma identidade fragilizada. Uma pessoa que por fora pode parecer confiante, mas que por dentro está constantemente esperando ser rejeitada de novo. Que tua presença restauradora alcance cada uma dessas feridas. Que a cura aconteça nas raízes e não apenas na superfície. Cura também as feridas de abandono que afetam a capacidade de confiar no processo. Há pessoas que foram abandonadas em momentos cruciais da vida e que desde então desenvolveram uma dificuldade profunda de acreditar que as coisas boas vão permanecer. Que quando algo bom começa a acontecer, uma voz interior diz que não vai durar, que vai acabar, que é melhor não se apegar porque a decepção está chegando. Essa voz é fruto de uma ferida e não de uma verdade. Que tua cura, São Rafael, alcance essa ferida de abandono e liberte esta família para receber e sustentar as bênçãos que estão sendo preparadas. São Miguel Arcanjo, repreende agora todo o espírito de autossabotagem que opera na vida desta família. Há um padrão que se repete em algumas vidas, onde a pessoa inconscientemente destrói o que está sendo construído, que toma decisões erradas exatamente quando as coisas estavam começando a melhorar, que afasta as pessoas certas no momento em que elas estavam se aproximando, que abandona os projetos certos quando estavam prestes a dar resultado. Esse padrão não é coincidência e não é azar. É uma operação espiritual que precisa ser interrompida. Levanta tua espada contra todo espírito que alimenta a autossabotagem nesta família. Que o padrão seja quebrado agora e que esta família seja livre para avançar sem se destruir no caminho. Protege também a autoestima desta família durante o processo de recomeço. Recomeçar exige exposição, e exposição traz a possibilidade de julgamento.
Há pessoas que abandonam seus recomeços não porque falharam, mas porque não suportaram o peso do julgamento alheio, que se importaram demais com a opinião de quem não acreditava, que internalizaram as críticas de quem não queria vê-las prosperar, que deixaram que vozes de fora fossem mais altas do que a convicção de dentro. Que tua espada, São Miguel, forme um escudo ao redor da autoestima desta família. Que as palavras que tentam diminuir não encontrem entrada. Que a opinião de Deus sobre esta família seja a mais alta e a mais definitiva. São Gabriel Arcanjo, fala agora a identidade de cada pessoa que ouve esta oração. Anuncia quem elas são de verdade, além das falhas, além das tentativas que não deram certo, além dos rótulos que receberam ao longo da vida. Anuncia que são amadas, que são capazes, que têm propósito, que carregam dentro de si tudo o que é necessário para atravessar este momento e chegar ao outro lado transformadas. Que esta mensagem chegue fundo, que ultrapasse as defesas, que alcance o lugar onde a pessoa guarda sua crença mais verdadeira sobre si mesma e a transforme. Que os bloqueios interiores sejam removidos um a um. Que as feridas que impediam o avanço sejam curadas. Que as crenças que limitavam sejam substituídas por verdades que libertam. Que esta família entre numa nova relação consigo mesma, mais confiante, mais inteira, mais pronta para receber e sustentar tudo o que o céu está preparando para entregar. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura o que existe dentro de mim que me impede de avançar. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo, chegamos agora numa das partes mais importantes desta oração. Porque até aqui pedimos proteção, pedimos cura, pedimos que os caminhos fossem abertos, que as relações certas fossem enviadas, que os bloqueios interiores fossem removidos. E tudo isso é necessário. Mas há algo que precisa acontecer antes que qualquer coisa externa mude de forma definitiva. Algo que nenhuma oportunidade, por melhor que seja, consegue substituir. Algo que nenhuma porta aberta consegue garantir se não estiver presente. A decisão interior de realmente recomeçar. A disposição concreta de largar o que ficou para trás e dar o primeiro passo em direção ao que está sendo preparado. É sobre isso que clamamos agora. Há pessoas que estão prontas para recomeçar na teoria, mas que na prática ainda estão agarradas ao que foi perdido. Que ainda estão de luto pelo emprego que acabou, pelo negócio que fechou, pelo sonho que não se realizou, pelo caminho que se encerrou de forma inesperada. E esse luto é legítimo, é necessário, é parte do processo. Mas há um momento em que o luto precisa ser concluído para que o avanço possa começar. Há um momento em que é preciso soltar o que foi, não para esquecê-lo, não para fingir que não doeu, mas para liberar as mãos que estão agarradas ao passado para que possam receber o que está sendo preparado para o futuro. São Rafael Arcanjo, intercede agora por esse processo de soltar. Há apegos que são difíceis de desfazer, não porque a pessoa não queira avançar, mas porque o que foi perdido representava muito mais do que o que aparecia na superfície. Representava segurança, identidade, pertencimento, propósito. E soltar isso sem ter ainda uma substituição concreta exige uma fé que vai além do racional. Que tua presença restauradora acompanhe cada pessoa que está nesse processo de soltar algo que amava. Que a dor do desprendimento seja suavizada pela certeza de que o que vem a seguir foi preparado com mais cuidado do que o que ficou para trás. Cura também a culpa que muitos carregam em relação ao que foi perdido. Há pessoas que se culpam pelo fim do negócio, pela demissão, pelo fracasso do projeto, que revisitam mentalmente cada decisão tomada procurando o erro que causou tudo aquilo, que vivem num tribunal interior onde são simultaneamente réu, juiz e algoz. Essa culpa não muda o passado, mas consome o presente e compromete o futuro. Que tua cura alcance essa culpa, São Rafael. Que as lições sejam aprendidas sem que o aprendizado se transforme em punição interminável. Que esta família se perdoe e siga em frente com a sabedoria do que viveu e sem o peso do que não pode mais mudar. São Miguel Arcanjo, protege esta família no momento da decisão.
porque há um instante específico em que o recomeço deixa de ser algo que se pede em oração e se torna algo que se escolhe na prática. Um instante em que é preciso agir, enviar o currículo, fazer a ligação, abrir o negócio, dar o primeiro passo concreto em direção ao novo. E exatamente nesse instante, o medo costuma ser mais intenso. A voz que diz que vai dar errado de novo costuma gritar mais alto. A sensação de que não vale a pena se expor de novo costuma ser mais forte. Que tua espada, São Miguel, proteja o coração desta família exatamente nesse momento. Que o medo não seja mais alto do que a fé, que a paralisia não vença a determinação, que o primeiro passo seja dado. Fortalece também a perseverança desta família para os dias que virão depois do primeiro passo. Porque o recomeço não é um evento único, é um processo. E os primeiros dias de um processo novo são frequentemente os mais difíceis. São os dias em que os resultados ainda não apareceram, em que o esforço ainda não produziu fruto visível, em que tudo ainda parece incerto e instável. Nesses dias, a tentação de recuar é grande. A comparação com a situação anterior parece razoável. A dúvida sobre se a decisão foi certa começa a se instalar. Que tua proteção, São Miguel, seja especialmente presente nesses primeiros dias. Que a perseverança seja sustentada até que os primeiros frutos apareçam e confirmem que o caminho escolhido era o caminho certo. São Gabriel Arcanjo, anuncia agora com clareza sobre o coração de cada pessoa que ouve esta oração que o momento de agir chegou, que a espera já cumpriu seu propósito, que a preparação interior que aconteceu ao longo desses meses ou anos de dificuldade não foi tempo perdido, mas foi tempo investido, que esta família está mais preparada hoje do que estava antes de tudo que viveu, que as dores atravessadas desenvolveram uma força que não existia antes, que os fracassos enfrentados desenvolveram uma sabedoria que não se aprende em nenhuma escola, que tudo que foi vivido, mesmo o que foi difícil, especialmente o que foi difícil, faz parte da formação de alguém que está sendo preparado para algo maior, que a decisão de recomeçar seja tomada com paz e com determinação, que o primeiro passo seja dado com fé e com coragem, que esta família entre de cabeça no novo capítulo que está sendo aberto, sem olhar para trás com arrependimento, sem olhar para os lados com inveja, mas olhando para frente com a certeza de que os arcanjos estão abrindo o caminho, que Deus está guiando cada passo e que o melhor desta história ainda está por ser escrito. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, me dá coragem para dar o primeiro passo. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo, príncipes do céu, guerreiros do Deus vivo, chegamos ao final desta oração com o coração transbordando de gratidão. Ao longo deste tempo que passamos juntos diante do trono celeste, percorremos cada dimensão do recomeço que esta família precisa atravessar. Pedimos que os caminhos fossem abertos, que as forças fossem renovadas, que o lar fosse protegido, que as relações certas fossem enviadas, que os bloqueios interiores fossem removidos, que as feridas fossem curadas e que a coragem para dar o primeiro passo fosse concedida. Cada súplica foi apresentada com fé, cada palavra foi pronunciada com sinceridade, e o céu ouviu cada uma delas. Antes de encerrar, queremos fazer uma consagração. Queremos colocar formalmente este recomeço, com tudo o que ele representa, com todas as esperanças que carrega e com todos os desafios que ainda traz, nas mãos dos 3 arcanjos do Senhor. Que esta consagração seja um ponto de virada real. Que a partir deste momento, a atmosfera ao redor desta família comece a mudar. Que o que estava bloqueado comece a se mover. Que o que estava fechado comece a se abrir. Que o que estava distante comece a se aproximar. Não porque as circunstâncias mudaram de repente, mas porque algo mudou no mundo espiritual, que em breve se manifestará no mundo concreto. São Miguel Arcanjo, recebe agora esta família sob tua guarda. Que tua espada de luz caminhe à frente de cada passo que esta família der nos próximos dias. Que os obstáculos que aparecerem no caminho do recomeço sejam removidos antes que se tornem barreiras intransponíveis. Que as portas certas se abram no tempo certo.
Que as portas erradas permaneçam fechadas, mesmo quando parecerem atraentes. Que tua proteção cubra cada iniciativa, cada tentativa, cada projeto que esta família colocar em movimento a partir de agora. Que nada que seja fruto de esforço honesto e de fé genuína fique sem resposta. Guarda também a mente e o coração desta família nos dias difíceis que ainda virão dentro desse processo. Porque o recomeço não é uma linha reta, tem dias de avanço, e dias de recuo, dias de clareza e dias de confusão, dias em que tudo parece fluir, e dias em que tudo parece travar de novo. Que tua presença, São Miguel, seja constante em todos esses dias. Que nos dias de avanço, esta família tenha humildade para agradecer. Que nos dias de recuo, esta família tenha fé para não desistir. Que em nenhum dia esta família se sinta sozinha enfrentando o que está enfrentando. São Rafael Arcanjo, lacra agora as curas que foram iniciadas ao longo desta oração. Há feridas que começaram a fechar, há bloqueios que começaram a ceder, há cargas que começaram a ser aliviadas. Que esse processo de restauração continue nos dias que virão. Que cada camada de cura se aprofunde. Que cada área que foi tocada pela tua presença continue sendo transformada de forma progressiva e consistente. Que o esgotamento que esta família acumulou ao longo de tantos meses de luta seja completamente dissipado e substituído por forças renovadas, por um ânimo novo, por uma disposição que esta família talvez não sentia há muito tempo. Acompanha cada membro desta família com tua presença restauradora enquanto dão os próximos passos. Que o corpo tenha saúde para suportar o esforço que o recomeço exige. Que a mente tenha clareza para tomar as decisões certas nos momentos certos. Que o coração tenha equilíbrio para lidar com as incertezas inevitáveis do processo. Que a alma tenha paz para descansar em Deus, mesmo quando as circunstâncias externas ainda não transmitirem segurança. Que esta família seja sustentada por dentro enquanto constrói por fora. São Gabriel Arcanjo, encerra esta oração anunciando sobre cada pessoa que ouviu esta voz que o recomeço que elas tanto esperaram está mais próximo do que parece, que os sinais estão chegando, que as portas estão sendo preparadas, que as pessoas certas estão sendo posicionadas, que os recursos necessários estão sendo organizados, que Deus não se esqueceu desta família no meio da espera e que tudo que foi vivido até aqui, cada dificuldade, cada perda, cada tentativa que não deu certo, estava sendo usado para formar em cada membro desta família o caráter, a sabedoria e a força necessários para sustentar o que está chegando. Anuncia que o melhor desta história ainda não foi escrito, que os capítulos mais bonitos estão por vir, que as páginas que esta família vai escrever a partir de agora vão contrastar de forma tão clara com as páginas de dificuldade que ficaram para trás, que não vai restar dúvida de que a mão de Deus esteve presente em cada detalhe desta história. Que o testemunho que está sendo preparado vai alcançar outras famílias que estão passando pelo mesmo e vai devolver a elas a esperança que quase se apagou. São Miguel Arcanjo abre os caminhos e guarda cada passo desta família. São Rafael Arcanjo renova as forças e sustenta cada coração nesta travessia. São Gabriel Arcanjo anuncia sem parar que o tempo do recomeço chegou, que esta família saia daqui diferente de como entrou, mais confiante, mais inteira, mais pronta, que carregue consigo a certeza de que os arcanjos foram invocados, que a intercessão foi feita e que o céu está agindo. Que nos próximos dias os sinais comecem a aparecer e que cada sinal seja reconhecido com gratidão como prova de que esta oração foi ouvida. Se esta oração tocou seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária e compartilhe com alguém que está esperando por um milagre em sua vida. Se desejar apoiar ainda mais, você pode fazer sua contribuição clicando no comentário fixado. Que Deus abençoe você e toda a sua família.